Primeiro que existe estados que está tendo sucesso em combate à criminalidade. Eu falo pelo Paraná, Santa Catarina. Acho que São Paulo tem conseguido reduzir os índices, apesar de ser uma cidade que tem ainda, né, muito holofote em cima dessa pauta, e com razão. Mas se você pegar as estatísticas, você tem aí bons casos de sucesso na área de segurança pública. Qual que é o nosso problema? O problema não é que a gente prende demais, a gente solta demais. As leis do Brasil são leis muito brandas. Você pega algum cara que assassina um trabalhador às 6 horas da manhã, ele pega 8 anos de cadeia, com 2 ele tá solto. Isso não é um país sério. Então nós temos que fazer leis duras. Se o Congresso não tiver a velocidade que nós precisamos, eu defendo até, isso não foi uma tese que eu criei, falando com desembargadores na área criminal, de deixar os estados legislar na área criminal. Eu tenho certeza que se eu pudesse legislar na área criminal e mandar uma lei que quem comete feminicídio, quem mata um trabalhador na rua, assassina um trabalhador, vai pegar 40 anos, passa na minha Assembleia Legislativa, sem redução de pena. Então, endurecer a pena. Hoje, os bandidos, que são profissionais do crime, uma boa parte, não tem medo de ser preso. Porque fica preso, daqui 1 ano tá solto, daqui 2 anos tá fora, daqui 6 meses tá fora. Infelizmente. Então tem que ter legislação mais pesada, que é isso que você impõe um certo medo naquele criminoso para não cometer o crime. Uma gestão penal eficiente, a gestão penal boa, ela está diretamente ligada em bons índices de segurança pública. Se você tem uma gestão penal ruim, a tendência é que você tenha mais violência na rua. É totalmente ligado a isso. E algo que o governo federal não faz há muito tempo: política de fronteira. O Brasil não tem política de fronteira. O Brasil entra arma, entra contrabando, entra droga, entra o que quiser, porque não tem política de fronteira. O que justifica os nossos militares, as Forças Armadas, ficarem no centro de São Paulo se a gente está desprotegido com a fronteira com a Bolívia, com a fronteira com o Paraguai, com a fronteira com o Peru, com a fronteira com a Venezuela? Não tem lógica isso. E eles não fazem o serviço deles porque não são convocados. As Forças Armadas trabalham em cima de convocação. Então, e o governo federal não quer colocar a mão nisso, né? Lavou as mãos. Então, infelizmente. Então, é um combo: inteligência, tecnologia, presença física, que é fronteira, equipamento para as nossas forças de segurança dos estados, que os estados têm feito esse trabalho, uma boa gestão penal e endurecimento de pena. Se você endurecer a pena, se você der a oportunidade para os estados legislarem em cima do crime, tenho certeza que com uma agenda pesada de endurecimento de pena, você reduz em 70%, 80% rapidamente o índice de criminalidade. Acredito que você é contra esse projeto de federalização da segurança pública, então. É porque esse projeto é pra boi dormir, com todo respeito. Um projeto que não muda nada, não viabiliza nada, não tem punição para bandido, não causa nenhuma, não traz nenhuma estrutura de defesa de fronteira. É uma resposta para jornalista, na verdade. Para a opinião pública. Governador, agora uma pergunta um pouco mais pessoal. A gente, como ser humano, a gente vai passando por várias fases da nossa vida. Você está muito novo ainda, né? E o que mudou no Ratinho Júnior após esses 8 anos como governador do Paraná? O que você sua visão de Brasil, sua concepção do mundo de maneira geral, qual é a grande transformação que você percebe na sua vida depois de passar 8 anos governando o estado do Paraná? O que mudou? O que eu percebi? Não sei se a gente vai ficando mais paciente com algum tipo de problema. Paciente não, você vai tendo mais capacidade de gerenciar o problema. Eu acho que é isso. Eu acho que o Covid foi uma lição muito grande para quem estava para todo mundo, né? Todo mundo sofreu. Mas para quem estava no poder central de decidir todo dia, toda hora, foi uma lição muito importante. Então acho que eu aprendi, né, ao passar desse tempo, que a capacidade de ter mais paciência em gerenciar o problema, ou ter mais capacidade de gerenciar um problema mais agudo, assim. Acho que é isso. E essa pergunta, a gente vai receber também alguns governadores de esquerda também. Eu
tô com essa mesma pergunta para todos os governadores políticos de maneira geral. A figura mercado, ela tem diferentes formas de serem encaradas pela população. Nem todas são boas. E você é uma pessoa muito bem vista aqui pelos investidores, né? Talvez pelo trabalho que você fez tanto na frente de privatizações e tudo mais. Mas como você encara essa personalidade mercado? Como é que você vê a importância do mercado? Onde o mercado talvez precisaria entender um pouco mais o funcionamento político? Então, qual é a sua avaliação sobre essa entidade que existe chamada mercado? Eu acho que o mercado é a sociedade como um todo, né? O açougueiro, ele faz parte do mercado, porque ele gera riqueza. Ele tá comprando em algum frigorífico, que é uma indústria que tá por trás, né? O dono de uma padaria, a mesma coisa. Sei lá, né? O dono do mercadinho, ele é o mercado, né? Ele movimenta todo o setor financeiro, empresarial, industrial, né? Você tem o mercado, que é o mercado de fundos de investimento, né? Que daí tem uma outra visão, mas que não muda muito do dono do açougueiro, do açougue. O dono do açougue, se ele tiver capacidade de montar um segundo açougue, ele vai montar. Mas vai montar se ele vê que tem segurança que aquele negócio vai render, né? Que aquele investimento vai prosperar. E os grandes investidores é a mesma coisa. Ele olha para o Brasil ou para qualquer outro país e olha, eu vou investir aqui porque eu acredito que ali vai prosperar. Se ele vê que não vai prosperar, ele recolhe o dinheiro e coloca no banco ou deixa em casa, faz qualquer outro negócio. Eu acho que o mercado é um ecossistema. Não é só o dono do banco, o banqueiro, como muito gostam de caracterizar, né? Acho que o mercado é a sociedade. Eu acho que o poder público ele tem a função de regular aquilo que é bom para o cidadão, né? Para não virar um canibalismo selvagem. Que é possível de acontecer também no mercado, né? Se você deixar, por exemplo, a especulação imobiliária mandar na cidade, só vai ter prédio, não vai ter uma organização, vamos dizer assim, urbana, né? Eu acho que o poder público ele vem sendo um mediador. E como que está sendo navegar esse momento lá no estado com essa crise agora diplomática aí, Brasil e Estados Unidos, esse tarifaço, como é que atingiu o estado lá e como é que está a sua visão sobre isso? Olha, primeiro que a gente torce para que se resolva, né? Claro que eu não, como brasileiro, não gostei de ver o Trump vir meter uma taxação na gente em diversas áreas. Mas eu acho que também houve muito erros do nosso lado brasileiro, na diplomacia, né? Que carretou isso. Essa crise foi esticando a corda, chegou uma hora que, rompeu e agora seja o que Deus quiser. Então, muito ruim. E ruim porque o governo federal não entendeu que é a política que vai resolver isso. Isso agora é a diplomacia, que o Brasil tem muita capacidade. O Itamaraty tem o histórico de ser um bom negociador em defender os interesses do Brasil com o mundo. Então, eu acho que nesse momento tem que entrar a diplomacia. Acho que foi um erro do governo federal não querer lidar isso como política, né? Uma hora fazendo piadinha, outra hora achando que era uma brincadeira do Trump, e quando foi ver o negócio era sério. E também não é um vitimismo, ele não fez isso contra o Brasil, ele fez isso contra o mundo. Ele fez isso contra a China, contra a Filipinas, contra o Vietnã, contra o Japão, contra o Canadá, que é vizinho quase um irmão gêmeo dos Estados Unidos, fez com o México, que é o maior parceiro, um dos maiores parceiros industriais deles. Ele fez com todo mundo. Então o que nós temos que ter agora é frieza e inteligência de poder colocar a diplomacia para tratar desse assunto e parar de falar de desdolarização. Nós fomos o único gênio de falar de desdolarização. Nem a China, que é maior concorrente do mundo do Trump e dos Estados Unidos fez isso, nem a Rússia, que é a maior inimiga bélica historicamente dos Estados Unidos, nunca fez isso, vai o Brasil fazer isso. Quer dizer, mais um erro estratégico que lamentavelmente o Brasil cometeu. Mas enfim, falando do Paraná, nós temos lá algumas cadeias produtivas, não é uma coisa que vai abalar o Estado, não vai, mas que a gente está ainda agora entendendo qual é o tamanho desse bicho, que é a cadeia de derivados de madeira de reflorestamento. O Paraná é o maior produtor de derivados de madeira de reflorestamento. Celulose, compensado, setor moveleiro. Nós temos o setor de louça também, louça branca, né, para produtos de casa, que é um setor que pode ser que também
seja incomodado com essa taxação. Produção de máquinas amarelas que se fala, né? Caterpillar, por exemplo, que nós temos uma fábrica da Caterpillar e ela exporta 60% para os Estados Unidos, então é um setor que também estamos vendo com cuidado. Então, bem pontual, realmente, são alguns setores que a gente está colaborando de alguma maneira. Criamos um trabalho, uma proposta de fazer um diferimento de tributo, de ICMS. Fizemos um trabalho de trazer um dinheiro crédito de exportação para antecipar esse crédito de exportação para alguns setores afetados, aqueles que precisarem, e criamos uma linha de crédito dentro do BRDE, que é o nosso banco, nosso BNDES do Sul, de 200 milhões para capital de giro, carência de 2, 3 anos, para de alguma maneira ir amenizando. Mas assim, até o momento ninguém sabe o tamanho do monstro. Eu acho que agora nos próximos dias que a gente vai entender. Ratinho, o que você gosta de fazer quando não está fazendo política? Em outras palavras, você não vai poder se candidatar à reeleição e caso você não almeje nenhum outro cargo político em 2026, o que você vai estar fazendo em 2027? Com lazer ou profissionalmente você fala? Não, pode ser os dois. Profissionalmente é voltar a trabalhar nas empresas da minha família, que coisa que eu já fazia lá atrás. Nossa empresa é uma empresa familiar, né? Temos algumas pessoas que trabalham com a gente, executivos, mas é o dia a dia familiar mesmo, né? De tocar. Hoje o meu irmão é um dos que tocam lá também. O que tem na empresa? Quais são os... Hoje, comunicação é um investimento, então nós temos a afiliada do SBT no Paraná. Uhum. Tem a Massa FM, que é uma rede de rádio, tem, se eu não me engano, 85 rádios, acho que está entre a segunda maior rede de rádio, depois a Jovem Pan. A área da agronegócio, que é uma coisa que meu pai gosta já há muito tempo, eu também gosto bastante, mas é uma coisa que ele tem já 20, 25 anos já que ele investe. Então, mas é pulverizado nesses 3, 4 ramos aí que tem. E fora do trabalho, lazer? Lazer eu sou bem, assim, feijão com arroz mesmo. Reunir amigos, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, fazer uma janta, uma comida, essas coisas. Gosto muito de ir pra fazenda também com meu filho. Meu filho gosta bastante de cavalo, de boi, de brincar na roça que a gente fala, né? É uma comum do dia a dia. Josu, vai perguntar se ele vai ser candidato em 2026 ou já deixou claro ali que o desenrolar... No que depender do Kassab, pelo que a gente está escutando aí, exatamente, né? Como é que fica essa... porque assim, eu desconfio de... A gente no mercado financeiro acaba sendo desconfiado de muita coisa, né? Mas... quando ficam saindo essas notícias que não tem fonte, não tem, disse isso, disse aquilo, o que de fato é conversa, é articulação e o que de fato às vezes é o que chamam daquele balão de ensaio, né? Que joga para ver como a sociedade reage, como o mercado reage, enfim. Não sei o que dá para falar meio que de bastidores políticos disso aí, mas pra gente, pelo menos aqui na Faria Lima, é tudo muito enigmático, né? Cada dia sai uma manchete nova. Hoje, enquanto a gente está gravando, até o dia que for publicado esse podcast, pode sair alguma outra coisa. Enfim. 90% é balão de ensaio. A grande maioria ou é recado de alguém que quer mandar para outra alguém ou para um partido e tal. Então é sempre o pombo correio aí, né? Vamos dizer assim, que acaba sendo usado através de um blog ou outro, ou enfim, um outro jornalista que gosta de apimentar o cenário e tal, mas que faz parte do show e é assim no mundo inteiro há muito tempo. Uhum. Veja, o que eu tenho dito, eu quero fazer parte de uma até pela obrigação de fazer parte de uma nova safra da política, eu acho que o Brasil tem que virar uma página. Eu acho que a nossa geração tem que assumir o Brasil. E assumir o Brasil não no sentido de renegar aqueles que já ajudaram o país. Eu acho que a gente tem que ser muito grato com aqueles que já colaboraram. Nós estamos sendo governados pela década de 50 a 40 anos. Muito obrigado. Fizeram a sua parte. Com os seus erros e seus acertos, trouxeram o Brasil até aqui. Que é um país maravilhoso. Com as suas injustiças sociais. Mas eu penso que a nossa geração, a geração que eu represento, geração anos 70, 80 e até 90, tem que assumir o Brasil.
Não dá mais para nós, pra gente ficar delegando para a geração dos anos 50 ter as responsabilidades de tocar o país. As visões de mundo são diferentes. O mundo mudou. A comunicação no planeta mudou. Hoje, aqui o nosso podcast, na China tá vendo ao vivo, no Japão tá vendo ao vivo. E os políticos do Brasil não mudaram. Então é necessário que uma nova geração apresente uma nova proposta de modernização do país, de trazer paz institucional, trazer um planejamento a médio e longo prazo. O que nós vamos, daqui 10 anos, onde nós queremos estar? Nós queremos ser o fera Arábia Saudita energia limpa? Nós queremos ser o maior produtor de biocombustível? Nós queremos explorar os nossos minérios de forma sustentável e industrializando aqui no Brasil? Nós queremos ter um plano realmente de infraestrutura decente, moderno, né, que possa trazer umas leis mais modernas para agilizar essa infraestrutura, tendo responsabilidade ambiental. Eu acho que é isso, é apresentar um modelo para um país que possa ter nas escolas algo que eu busquei fazer e estou fazendo: educação financeira, robótica, aula de programação, o maior programa de intercâmbio estudantil da América do Sul é do Paraná. 2.000 alunos eu mando todos os anos para a Austrália, para a Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos. Não é para aprender inglês. Aprender inglês é a consequência do intercâmbio. Eu quero que eles tenham contato com um país de primeiro mundo, para eles voltarem para cá e ajudar a gente a fazer um país de primeiro mundo, é criar uma nova cultura na cabeça desses jovens. Então, é isso que nós temos que fazer. Os países têm que mandar 20.000 alunos por ano, no mínimo, para fora. No mínimo, como fez a Índia, como fez a China, que é o que está transformando esses países. Então, acho que... Muito obrigado. Já fizeram a sua parte, agora vamos deixar a gente tocar um pouco. Boa. Josu, quer trazer mais alguma? Ou... Só mais uma aqui, eu acho que... Eu acho que eu não briefei o governador do ping-pong, então vai ser legal porque a gente vai pegar ele de surpresa das perguntas que a gente faz no final. Mas manda Boa. aí. Já tá acostumado, né? Trabalhou então, ali na rádio, já tá acostumado. Ô, governador, acho que o Zema veio aqui também e o assunto surgiu. Falar de 2026 sem a gente falar de Bolsonaro é difícil, né? Então, acho que tem um contexto aí até em relação às tarifas. Na carta que o Trump mandou ali, foi o primeiro aspecto que ele pontuou, foi em relação ao Bolsonaro. E a gente vê também essa movimentação dos governadores em relação a uma candidatura de direita, mas parece ter uma articulação aí também em torno de um nome que seja da família do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, né? Como que você está enxergando esse contexto do julgamento do Bolsonaro? O que você pode falar sobre o que você acha que é uma estratégia que eles estão traçando e o quanto que isso pode dificultar a vida dos governadores? Não, eu acho que não dificulta, não. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele tem o time dele, vai ter o tempo dele para poder pensar em qual é a melhor estratégia de quem ele pode vir apoiar caso ele seja realmente julgado e impedido de ser candidato. Eu gostaria que ele tivesse a oportunidade de ser candidato, porque ele representa uma liderança muito forte, né, no país, e não acho bom para o Brasil ter ex-presidentes caçados, ex-presidentes presos. Não acho que isso fortalece a nossa democracia, muito pelo contrário, acho que isso fragiliza a nossa democracia e fragiliza a política, né? As pessoas têm que diferenciar a boa política da politicagem. A boa política tem que ser preservada, é o que faz, é o que fortalece a democracia, é a boa política. Então, eu torço para que isso mude e que ele possa estar apto realmente a ser candidato e liderar um processo no país. Isso não impede que terão outras candidaturas, né? Que possam se posicionar, os partidos vão buscar ter, né? E lá na frente isso vai ser decidido, né? Se caso ele ficar impedido, possivelmente depois de março, abril, é onde ele vai ponderar. Mas eu acho que isso, de certa forma, não muda muito o quadro daquilo dos partidos que querem buscar viabilizar suas candidaturas. Porque é a mesma lógica que eu falei no começo do programa. No segundo turno, a tendência é que todo mundo possa se unir. E você acha que o Bolsonaro, candidato em 26, é um dos componentes necessários para, digamos assim, uma pacificação do país, em termos de virar a página, da gente realmente... Acho que o Brasil já está há um tempo aí em alguns temas que parece que a gente não supera, ele, né? Sendo candidato ou não sendo? Sendo candidato. Não, ele sendo candidato, a polarização vai continuar. É natural, porque daí você tem dois polos defendendo cada um a sua tese, né, a sua visão de mundo, a sua visão de governo e assim por diante. Na verdade, acaba se autoalimentando esses, né, as duas candidaturas.
Ele não sendo, acho que o cenário muda bastante, talvez aí amenize um pouco no sentido de ter parte da sociedade linkada a só um candidato, né? Acaba pulverizando um pouco mais isso.